E a gente vai voltar agora com imagens ao vivo de Nova York, onde o presidente Jair Bolsonaro deve discursar daqui a pouquinho. Quem está falando neste momento é o Quixaba Queiroz. Ele é presidente da Assembleia Geral. A gente aguarda o discurso do presidente Bolsonaro, lembrando que ele está na Assembleia Geral da ONU pela quarta vez. O presidente Jair Bolsonaro vai discursar. A expectativa é que ele acene ao público aí, como fez em edições anteriores do evento. Lembrando que esta, depois de 2 anos de parada aí por causa da pandemia, essa voltando a ser presencial nesse momento. O discurso do presidente talvez tenha um tom mais eleitoral no pronunciamento. A gente vai aguardar para ver como vai ser. Esta, então, é a primeira vez de Bolsonaro na ONU como candidato. E o texto aí para o discurso foi feito a muitas mãos, além de aliados do Palácio do Planalto e de ministros. Deve ter trechos sugeridos, inclusive, por integrantes da campanha, como o presidente do PL. A campanha espera reduzir ruídos e mostrar um Bolsonaro hábil na política externa, mas será o presidente que vai dar o verniz final aí ao discurso, podendo adicionar menções mais ríspidas ou diretas aos seus opositores. A gente aguarda o discurso para ver como vai ser daqui a pouquinho. Discurso que deve durar aproximadamente uns 15 minutos. A gente continua acompanhando, neste momento, o discurso do presidente da Assembleia, o Quixaba Geral. A gente vai chamar agora a Beatriz Manfredini. Aliás, desculpa, Beatriz Finocchio. Bia, você já estava falando do discurso do presidente há pouco. A gente acaba confundindo, são muitos nomes, né? Bia, eu gostaria que se fizesse uma avaliação aí das informações que você tem até agora, como deve ser esse discurso, quais são os pontos que devem ser destacados hoje. A expectativa é que, de fato, o Bolsonaro não fuja da campanha eleitoral, que ele vá, sim, se portar como um candidato, o que não é o ideal, porém a gente sabe que a gente está no momento de campanha política e muito próximo da eleição, e lembrando que o que as pesquisas mostram, independente da credibilidade ou não, as pesquisas mostram que o Bolsonaro está atrás nas pesquisas. E aí, aproveitar da ONU nesse discurso para trazer, claro, menos tensão na política externa, porém, é esperado, não vai surpreender se o Bolsonaro tiver ataques à esquerda, ou a gente sabe que tem representantes da ONU que são mais à esquerda mesmo, como até o Guterres, ele ele já foi secretário do Partido Socialista em Portugal. Então, a gente espera que, de fato, haja esse tipo de comparação de quando o Brasil estava nas mãos de um partido à esquerda e hoje em dia como está. Além disso, a gente também espera que o Bolsonaro fale da economia e do momento eleitoral e polarização que vive o Brasil. Bia, agora falando sobre as eleições, faltam somente 12 dias para a população ir às urnas. Pelo que você tem visto aí dos números, a gente pode ter alguma surpresa? Pelos números, eu vejo que não há qualquer possibilidade dessa eleição ser resolvida no primeiro turno. É claro que, como eu sempre falo, qualquer vídeo hoje em dia em tempos de rede social, qualquer vídeo que apareça ou qualquer algo que viralize ou algum fato que apareça nas vésperas da eleição, como costuma acontecer, pode mudar um cenário radicalmente? Pode, mas a probabilidade não é essa. A probabilidade é que haja, sim, um segundo turno. O que eu acho interessante é que a disparidade que a gente vê nas pesquisas não corresponde ao que a gente vê nas ruas, né? Então, a gente fica nessa dúvida do que existe de fato e qual é o tipo de clareza que traz para o eleitor a pesquisa que é realizada. Aonde essa pesquisa é realizada? Qual a faixa etária? Quem são os eleitores? O que se foi perguntado, né? Então, esse tipo de informação que não fica muito clara quando as pesquisas são divulgadas, é que trazem esse tipo de dúvida e não saber mesmo se se teremos surpresas ou não nessa eleição. Bia, na sua opinião, qual seria o meio mais eficiente para atrair aquele eleitor que ainda está indeciso, que não sabe ainda em quem vai votar nessas eleições? Uma campanha bem feita faz diferença nesse momento? Com certeza uma campanha bem feita faz diferença. Nós hoje temos um país polarizado, porém carente de propostas, e que eu vejo uma campanha hoje bem feita, é aquela campanha que faz
o eleitor entender o que está acontecendo e o que se projeta para acontecer. Hoje você não tem numa campanha política, seja nos veículos de televisão, seja através das redes sociais, você não tem uma clareza para o eleitor do que vai ser feito e como vai ser feito. Explicar para o eleitor o cenário atual econômico, político, social, e você não vê isso, você não vê o eleitor informado de fatos e fatos concretos. Você vê um eleitor totalmente inflamado e os candidatos também incentivando que eles continuem nessa polarização.